nossa aula sobre crase. Vamos primeiro ao conceito. Como é a crase? O que é crase? Veja, iremos à igreja amanhã. Primeiro, nós temos um A ali em vermelho e depois um A em verde. O primeiro é uma preposição exigida pelo verbo ir. Se eu vou a algum lugar. Então, aquele A vermelho é uma preposição. Depois, eu tenho a palavra igreja, que é um substantivo feminino no singular. E o A antes deste substantivo feminino é um artigo feminino no singular, definido. Para que nós não tenhamos que escrever esse A preposição e esse A artigo, surge uma convenção. Coloca-se o acento grave sobre o A, indicando que ali há um A que é preposição e um A que é artigo. Então, quando nós temos o segundo exemplo, iremos à igreja amanhã, ali com o A em azul e o acento indicativo de crase, nós temos preposição A e o artigo A representados por meio do acento grave. Então, quando eu digo assim, você esqueceu de colocar a crase. Não, você esqueceu de colocar o acento indicativo de crase, que é o acento grave, porque a crase é a junção da preposição com o artigo. A partir disso, eu vou adiantar para você qual é a regra geral. A regra geral de crase é: crase ocorre antes de substantivo feminino no singular, que é quando eu terei esse A, que é um artigo definido feminino no singular. Espero que tenha ficado claro. Vamos seguir para as regras? Método prático. Isso aqui é para facilitar. Vou fazer uma prova, prestar um concurso, estou escrevendo um texto e me esqueci de como funciona. Esse método prático dá uma força. Uma dica é trocar a palavra feminina por uma masculina. Caso apareça ao ou aos no plural, antes da palavra masculina, ocorre crase antes da feminina. Entregaram a encomenda à secretária. Veja que ali tem o acento grave indicando crase. Entregaram a encomenda ao porteiro. Então, eu troquei a palavra secretária, que é um substantivo feminino no singular, pela palavra porteiro, que é um substantivo masculino no singular. Antes de porteiro, surgiu ao. Significa que ali, naquele ao, eu tenho a, que é a preposição, e o que é o artigo. Ou seja, na frase original, antes do substantivo feminino, teria o a preposição e o a artigo. Então, ocorre crase. Resumindo o método prático, o que você precisa fazer? Coloca a palavra masculina. Ocorreu ao antes da palavra masculina, significa que antes da feminina no original ocorria a crase. E se for no plural, a mesma coisa. Daqui a pouco eu explico para você esse caso do plural. Crase obrigatória. Onde ocorre crase obrigatoriamente? Primeiro, em locuções femininas. Locuções são quando nós temos duas ou mais palavras representando o papel de uma. À noite, o silêncio imperou na cidade. À noite é uma locução adverbial de tempo. Quando o silêncio imperou na cidade? À noite. Como noite é uma palavra feminina, é um substantivo feminino, ocorre crase na locução. Veja a próxima. À medida que os carros passavam, atravessar se tornava mais difícil. À medida que é uma locução formada por uma palavra feminina. Qual? A palavra medida. Ocorre crase. A casa ficava à esquerda, após o restaurante. À esquerda é uma locução também, formada pela palavra esquerda, que é feminina. Ocorre crase. Então, a primeira crase obrigatória é essa, em locuções femininas. Crase proibida. Antes de verbos. Estávamos decididos a viajar somente em outubro. Ali, viajar é um verbo, então antes dele não ocorre crase. Antes de pronomes em geral, entrego a vossa senhoria a documentação solicitada. Então, geralmente, antes de um pronome, não ocorre crase. Vossa senhoria é pronome de tratamento. Antes de palavra no plural. Observe esse caso com muita atenção. Foi a festas durante a semana toda. Festas é substantivo feminino? Sim, mas está no plural. Então, não ocorre crase. Agora, veja esse caso que está ali com asterisco. Foi às festas durante a semana toda.
Quando o A acompanhar o plural do substantivo feminino, aí ocorre crase. Então, vou revisar contigo. No primeiro caso, o A está no singular e festas no plural, não ocorre crase. No segundo, o A está no plural e festas no plural, ocorreu a crase. Então, quando a palavra feminino, o substantivo feminino, estiver no plural, ocorrerá a crase se o A acompanhar esse plural. Antes de nome de cidade sem especificativo, iremos a Santa Rita. Vejam que eu não coloquei o acento indicativo de crase. Nesse caso, não acontece. Hugo, o que é especificativo? Especificativo seria uma característica, algo que determina a cidade. Então, ali, eu não apresentei nenhuma característica da cidade de Santa Rita. Agora, se depois de Santa Rita eu colocasse uma característica, por exemplo, iremos a Santa Rita de minha infância, aí eu especifiquei de minha infância, ocorre crase. Sem algo que especifique características da cidade, não ocorrerá a crase. Crase opcional. Aqui já é mais traiçoeiro, por quê? Quando você for fazer a prova, você tem que perceber que tanto com o acento indicativo de crase quanto sem ele, a sentença estará correta. Antes de possessivos femininos, vou ter que recordar contigo. Eu coloquei aqui que antes de pronomes em geral não ocorre crase, mas há uma exceção. Quando esse pronome é um pronome possessivo. Se for um pronome possessivo, eu tenho a opção de colocar o acento indicativo de crase ou não. Entregamos à nossa mãe as fotos de ontem. No primeiro exemplo, com o acento indicativo de crase. Entregamos à nossa mãe as fotos de ontem, agora sem o acento. Segundo caso, depois da palavra até, o roteiro vai até a praça. O roteiro vai até a praça. Primeiro com acento indicativo, depois sem. Antes de nome de mulher, entregue tudo a Maria, entregue tudo a Maria. Veja que no primeiro caso eu coloquei o acento indicativo, já no segundo não, é uma opção. Observe que essas regras são as regras mais básicas, há outros casos e exceções. O mais importante é que você grave. A crase ocorre de maneira geral antes de quê? De substantivo feminino no singular. Complemente esta aula de crase com a aula de regência. Crase é um caso especial de regência. Perceba isso. Bons estudos!